Vamos fazer um review completo dessa máquina aqui, ó. All-in-One da Alpha Theta XDJ-AZ. Seja bem-vindo ao canal Segredo dos DJs, o canal que te dá as melhores dicas para você se tornar um DJ de verdade. O XDJ-AZ é o sucessor do XDJ-XZ e traz novidades interessantes e é isso que você vai ver a partir de agora. Então vamos começar a falar sobre o All-in-One XDJ-AZ da Alpha Theta, ele que vem para substituir o XDJ-XZ, e esse equipamento traz novidades interessantes quando comparado à sua versão anterior, que é o XDJ-XZ. Algumas coisas não mudaram tanto, como o layout, mas na funcionalidade tem coisas novas e interessantes. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para esse equipamento é a tela. Uma tela de 10 polegadas, bem maior que quando comparado à versão anterior, que era de 7 polegadas. Uma tela que é faceada com o gabinete, né? Ela não é profunda, ela é faceada. E posso estar enganado, mas me parece ser a mesma tela utilizada no Opus Quad, que também é 10 polegadas e também segue esse padrão de faceada, né? De ser no mesmo nível que o gabinete do equipamento. É uma tela muito boa, com uma resposta muito boa, com um contraste muito bom, com uma taxa de frames bem fluido, né? Como você consegue ver aqui, ó, é bem fluida a tela, muito melhor que as versões anteriores. E obviamente com muito mais espaço para a gente conseguir ter as informações necessárias aqui na nossa tela. Uma outra característica importante desse equipamento, o mixer, né? Um mixer totalmente baseado no DJM A9, que é o mixer mais atual da Alpha Theta Pioneer DJ. Aqui na região de Beat Effects nós temos uma área bem maior do que nós estamos acostumados. A seleção do canal de efeitos, seleção de efeitos, seleção de frequência e a divisão de tempo, além de opção de tap, quantização, automático ou tap também. Uma região bem maior que já estamos acostumados a ver. Aqui do outro lado, 6 posições de Sound Color Effects. Então a gente seleciona o nosso Sound Color Effects aqui, aplica ele nesse botão, ganho de entrada, agudo, médio, grave, V1 indicador para cada um dos canais. Já esperávamos isso, afinal de contas, a gente já vê isso em equipamentos de outras linhas. E uma outra coisa interessante é que nós temos esse botão aqui de configurações do mixer. Quando você aperta, ele abre essa tela para a gente com várias configurações do mixer, lembrando bastante as configurações que nós temos no Opus Quad, como por exemplo curva de fader, curva de crossfader, onde o crossfader está atuando, se está no modo true, se está para o lado A, para o lado B. Então você pode fazer essas configurações aqui. Volume do link kill, se o headphone é estéreo mono, tipo de equalização, se é EQ ou isolator, entrada do DEC 3 e DEC 4, se é um DEC do computador, né, do Recordbox, por exemplo, do seu software, se é linha, se é fono ou se é Bluetooth. Então nós temos aqui a entrada Bluetooth também, nos canais 3 e 4. Os modos do microfone, feedback reducer, né, para reduzir microfonia, se ele é light, se ele é heavy, se está ligado, se está desligado. Beat Effects no microfone, você pode acionar microfone 1, microfone 2 ou microfone 1+2. Onde você vai fazer as suas gravações, USB 1, USB 2. E se você está mandando o seu microfone para gravação ou não, além da própria opção de começar a gravação e marcação de faixas. Então essa tela aqui é uma tela muito legal que traz aí várias configurações sobre o mixer do XDJ-AZ e ela está bem aqui na nossa mão, o acesso bem no próprio mixer, né? Ainda falando sobre o Color Effects, nós temos aqui o parâmetro do Color Effects e a região de headphones com o Link Kill. O Link Kill, para quem não sabe, você habilita ele e você consegue fazer um preview. Basta você tocar na sua faixa aqui em cima e ele já vai começar a tocar no seu headphone. Então o Link Kill serve para isso, não? Você não precisa carregar a sua música para o DEC 1, para o DEC 2, dar play, selecionar o Kill aqui do canal, não. Basta você habilitar o Link Kill, vem com o seu dedinho aqui em cima da forma de onda e você vai ouvir, vai ter um preview dessa música no seu headphone. Nós temos o mix de fone e volume de headphone também aqui no XDJ-AZ. Vamos falar agora sobre essa região aqui de cima, ó, onde nós temos o logo da Alpha Theta.
Aqui nós temos duas entradas de microfone, input 1 e input 2. Você pode ligar e desligar independente essas duas entradas. E você pode apertar para fazer o push to talk também. Então quando você fixa o dedo ele começa a piscar. Você fala no microfone, soltou, desligou, está tudo certo. Nós temos aqui a opção de talk over também, que serve para as duas entradas, tanto 1 quanto 2. Talk over, você falou no microfone, ele vai ajustar esse volume, vai ficar baixando, aumentando, abaixando, aumentando, de acordo com como você vai falando. Você tem aqui volume do microfone 1, volume do microfone 2 e uma coisa muito interessante, né? Equalização, grave, médio, agudo para cada um dos microfones independentes. Isso, para quem faz evento social como eu, é maravilhoso, né? Ainda mais você ter as duas entradas de microfone independentes, com volumes independentes e equalização independente para cada um dos canais. Então, mais um ponto aí para o XDJ-AZ, por essas duas entradas independentes de microfone, com todos esses recursos. Além disso, nós temos aqui o botãozinho de Quantize. Quando você habilita, está habilitado a quantização nos dois decks. Então está escondidinho aqui do lado da tela. Aqui do outro lado, nós temos o logo do Rekordbox DJ e Serato DJ. Temos o VU de saída e o volume master. Além disso, Q Master também, para você ouvir o seu master no headphone. E também equalização independente aqui para o master, ó, grave, médio e agudo. Isso é muito legal também, você pode equalizar o seu master, a sua saída master. Além disso, aqui na lateral, volume de buff, retorno do DJ. Conexões, pendrive 1, USB 1, USB 2, duas conexões. E os botõezinhos aqui para você fazer o USB stop e ejetar o seu pendrive. Agora vamos falar sobre os decks do XDJ-AZ. Tudo que eu falar para um deck vale para outro deck também, já que eles são idênticos. O deck 1 é idêntico ao deck 2. Começando aqui em cima, seleção de deck, deck 1 e deck 3, deck 2 e deck 4. Uma informação importante sobre o XDJ-AZ é que o XDJ-AZ trabalha com 4 decks utilizando o pendrive. No XDJ-XZ, você só conseguia fazer 4 decks utilizando um computador. Aí você podia fazer 2 no pendrive e 2 no computador, ou 4 decks no computador, enfim. Aqui no XDJ-AZ, você faz os 4 decks diretamente utilizando o seu pendrive, assim como no OpSquad. Então, isso já é um avanço interessante também no XDJ-AZ em relação à versão anterior. Aqui em cima nós temos a região de loop, entrada, saída, reloop, como a gente já conhece. Aqui em BitLoop nós temos a opção de fazer um loop de 4 tempos automático, ou então 8 tempos. Com esses botões você também consegue multiplicar ou dividir o tamanho do seu loop, deixando ele maior ou menor. Isso facilita bastante a nossa vida. O Beat Jump aparece aqui em cima, além dos pads. Nós temos Beat Jump tanto nos pads quanto aqui, então a gente consegue fazer os saltos de batida diretamente utilizando esses botões aqui. Temos também Sleep Mode no deck, Sleep Reverse, tecla Shift, seleção de trilha para você avançar ou voltar, Search, você consegue passear na forma de onda, de forma mais rápida, aquele Kill padrão, que a gente já está acostumado a ver. Aqui embaixo, os pads com Pad Mode, obviamente, Hot Kill, Beat Loop, Sleep Loop, Beat Jump e a função secundária Gate Kill, Beat Loop 2, Key Shift e Beat Jump 2. Slider de tempo bem grandão, como já estamos acostumados a ver, bem suave também esse slider de tempo, gostei, bem legal. Não tem aquele clique do meio, então se você quiser zerar o tempo, você vai ter que botar ele mais ou menos na posição e apertar tempo reset. Lembre-se que ele fica travado, né? Então você tem que desabilitar o tempo reset para ele poder fazer a variação de tempo de novo utilizando o slider. Em cima do slider de tempo temos Master Tempo e Tempo Range para você escolher a variação e porcentagem de tempo que você está trabalhando. Região de Deck Master, Beat Sync e Key Sync também aqui em cima, além de fazer o Instant Doubles segurando e fixando por alguns segundos, ele faz o Instant Double. Modo do jogue, se vai ser vinil,
ou não. O feeling do jogue, né? Se ele fica mais preso ou mais solto, como a gente já conhece. E falando em jogue, eu senti uma diferença muito grande nesse jogue aqui. Ele está mais firme. Eles mudaram alguma coisa aqui no mecanismo desse jogue, com certeza, porque ele está mais firme, ele parece um jogue muito mais robusto. Aqui em cima do jogue nós temos uma textura como se fosse um disco de vinil, lembrando até a parte do jogue ali do DDJ Heavyset. E no centro do jogue temos um display que traz várias informações para a gente, como se é o Deck Master, se o BeatSync está ativo ou não, se o modo vinil está ativo ou não, também a posição, né, da agulha, a posição do disco em relação à música e tudo mais, capa de MP3, enfim. Uma outra coisa interessante é que quando você está com o canal aberto, o seu jogue fica vermelho, você fechou o canal, ele fica branco novamente, né? Então o deck que está no ar, né, está tocando, ele fica vermelho. Então quando eu abro os dois decks, ó, nós temos os dois decks vermelho. Quando eu fecho, os dois ficam brancos. Isso é um indicativo interessante quando você está tocando, é um indicativo visual que a gente tem durante a discotecagem. Aqui nessa região de memory kill, para você passear, chamar os memory kills, deletar, enfim. E também o Vinyl Speed Adjust, que é para você fazer aquele famoso stop de toca-disco ou play de toca-disco, enfim, você pode habilitar e desabilitar essa função. Vindo aqui para a região central, a nossa tela de 10 polegadas, é importante ressaltar que nós temos aqui os 4 decks sendo mostrados nessa tela, na parte de baixo, né? Quando a gente alterna, esses decks vêm aqui para cima, então, além de ter essa representação pequena dos decks, o deck que estiver ativo, ele vai ficar em destaque aqui em cima. Agora, por exemplo, eu tenho deck 3 e deck 4, utilizando USB, né? Tem o USB ali conectado. Deixa eu carregar aqui uma música para o deck 3 também, fazer um instant doubles. Então agora eu tenho aqui, ó, deck 3 USB, deck 4 USB, algumas informações como tonalidade e o tamanho de beat jump que está determinado. Eu posso mudar esse tamanho de beat jump apertando Shift e diminuindo aqui, ó. Agora foi para 8, foi para 4, deixar 8 tempos nos dois decks, ó. Então eu tenho meu beat jump definido para 8 bits, né? Cada vez que eu aperto para frente ou para trás, ele pula 8 tempos para frente, 8 tempos para trás e assim vai. Eu posso alterar esse valor apertando Shift mais as setas do beat jump. Aqui na nossa tela tem bastante informação interessante, informações do Beat Effects, inclusive do X-Pad, né? Então nós temos aqui as informações do X-Pad, conforme eu passo a mão aqui, você pode ver que muda aqui na tela a divisão de tempo, né? Começando em 1/16 até 1 tempo. Então, apesar de nós não termos essas marcações aqui, fisicamente no X-Pad, né? Nós temos essas informações aqui na própria tela do equipamento. Além de informações de o efeito que você está trabalhando, né? Helix, reverb, ping-pong, eco, o tempo do efeito e outras coisas, né? Você pode trabalhar também no tempo aqui, diretamente alterando através desse potenciômetro. Então, como já falei, né? É uma tela bem grande, de 10 polegadas, muito fluida, com uma definição bem legal. Me parece ter mais quadro por segundo que a versão anterior do XDJ XZ, e isso é muito bom, afinal de contas nos dá uma referência muito melhor daquilo que a gente está fazendo. As opções temos aqui o Source, Browse, Tag List, Playlist, Search e o menu que você tem que pressionar e segurar. E aqui nós temos várias configurações do equipamento, como o equipamento se comporta, opções de uso, enfim. Isso aqui é uma questão que eu não vou entrar nesse review, porque a gente demoraria algumas horas para falar sobre tudo que nós temos aqui. Aqui o nosso botão de busca, essa região já é padrão como nos outros equipamentos, não mudou nada. E a diferença é que aqui nós temos 4 posições de load, né? Antes a gente tinha só 1 e 2, agora temos 4 posições de load e temos também o instant doubles
nessas posições de load. Agora eu quero trazer para você algumas coisas interessantes, algumas curiosidades sobre o XDJ-AZ. Apertando o Shift 2 vezes, o centro do nosso jogue já muda e ele traz informações sobre os pads A, B, C, D, E, F, G, H. Se eu passar por Beat Loop, ele me dá a divisão de tempo. Então, 1/4, meio, 1, 2 tempos, 4 tempos, 8 tempos, 16, 32. Sleep Loop, a mesma coisa. Beat Jump, a mesma coisa também, divisão de tempo, referente ao salto de batidas. Se eu apertar Sleep Loop aqui outra vez, ele vai mostrar a relação de tonalidade que eu tenho aqui nos meus pads. Então, visualmente, isso fica muito bom para a gente poder trabalhar, né? A gente tem uma referência muito melhor daquilo que nós estamos fazendo, já que nós temos uma legenda aqui em cima do que nós temos no nosso pad. Isso facilita bastante. Aqui na região de Source, nós temos local, no caso meu USB, Cloud e Beatport. Então nós podemos utilizar esse equipamento com o Beatport Link, por exemplo. Você pode se logar na sua conta do Beatport, ou então você pode também se logar na sua conta Cloud para você utilizar as suas músicas via Wi-Fi, acessar a sua biblioteca na nuvem e tocar a partir deste dispositivo. Eu acabei de fazer aqui a minha conexão na minha rede Wi-Fi e agora basta ir em Source, apertar em Login, entrar com os meus dados de login e senha do Beatport Link e acessar a biblioteca do Beatport Link via streaming. Além disso, eu poderia também fazer a minha conexão num serviço de cloud. Outra informação importante sobre o XDJ-AZ é que se você tem um fone HDJ F10, que é o fone sem fio da Alpha Theta, você pode utilizar ele diretamente no seu equipamento sem precisar da caixinha de transmissão do F10. Quando você compra o F10, você pode comprar esse kit aqui, né, de fone com a caixinha de transmissão. Esse aqui é um transmissor e aqui é o fone, obviamente, o receptor. Se você tem um XDJ-AZ, você não vai precisar usar a caixinha do Sonic Link, essa caixinha transmissora aqui. Basta você vir aqui na aba Mixer e habilitar o Sonic Link. E no meu caso aqui ele já está habilitado, né? Então, com o Sonic Link habilitado, basta eu vir aqui na frente do equipamento, ligar o pareamento, ligar o meu fone e colocar ele para parear também. Ele já pareou. Então eu posso vir aqui no meu playlist, por exemplo. Está conectado sem fio diretamente pelo próprio sistema Sonic Link do XDJ-AZ. Isso facilita muito a nossa vida. Agora, voltando a falar sobre o Beat Effects, o X-Pad ele facilita bastante a nossa vida. Eu vou selecionar aqui o Echo, vou selecionar o canal 2, vou dar um play aqui nesse loop que eu tenho do canal 2 e vou começar a aplicar uns efeitos aqui. Aqui eu estou aplicando em grave e médio. Médios e agudos. Ou você pode passear também, né? Você pode usar, por exemplo, aqui o oscilador. Enfim, você pode criar inúmeras coisas com esse X-Pad, que vai facilitar bastante a nossa vida. Nós temos também a opção de beats, que a gente vai trabalhar no efeito através das setinhas. Você pode escolher quantos beats, por exemplo, aqui um tempo. Então eu vou aplicar o efeito aqui da forma tradicional. E além disso, a chave seletora, né, que facilita bastante isso aqui, agiliza muito o nosso trabalho. Ao invés de você ficar
batendo a chave, né? Antigamente, no DJM 900, você fazia a escolha do canal onde o efeito estaria atuando, uma chave seletora como essa. Agora é o botão, é muito mais rápido você selecionar dessa forma. Aqui nós temos canal 3, canal 1, canal 2, canal 4, microfone, crossfader A, crossfader B e master. E aí, o que você achou dessa máquina aqui, XDJ-AZ? Você gostou? Você curtiu? Você acha que tem muitas melhorias em relação ao XDJ-XZ? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E agora, minhas considerações finais. O que eu acho do XDJ-AZ? É um equipamento, sem dúvida, interessantíssimo. Ele te dá a sensação, obviamente, de estar bem próximo ali de um kit CDJ 3000 com um mixer DJM A9. Esse mixer aqui é 100% inspirado no DJM A9, então, nesse sentido, é muito interessante. Claro que uma tela de 10 polegadas faz toda a diferença em um equipamento desse porte aqui. Os jogs extremamente responsivos, também inspirados aí no CDJ 3000, além de outras coisas, né, que a gente vê aqui no sistema, como equalização grave, médio, agudo nos microfones, equalização na saída, enfim, são coisas que são interessantes e que nos ajudam bastante. Mas o ponto principal aqui do XDJ-AZ é ele trazer uma tecnologia de acesso Wi-Fi, com a possibilidade de você tocar músicas diretamente da nuvem, mas uma grande implementação também nesse equipamento aqui, no meu ponto de vista, é o fato de você poder utilizar internet e se conectar com serviços de streaming, e obviamente isso facilita bastante a nossa vida. Não só isso, como também você poder tocar músicas diretamente da nuvem, né, músicas suas diretamente da nuvem, através dos serviços da própria Alphateta Pioneer DJ. E sem dúvida esse é um recurso que vinha fazendo falta nos equipamentos Pioneer DJ / Alphateta. Agora, com relação a preço, não faço a menor ideia de quanto vai custar esse equipamento aqui no Brasil. E é óbvio que não vai ser barato, né, galera? Não espere um equipamento baratinho, porque não vai ser. Afinal de contas, aqui no Brasil a gente está pagando quase 6 para 1, né? R$6 para $1. Tá quase nessa média aí. Então, não espere um equipamento barato, mas é um equipamento que te entrega muita qualidade, muita versatilidade, com o layout que a gente curte da Pioneer DJ / Alphateta e outras coisas interessantes também. Então, se você tem interesse em adquirir um XDJ-AZ, procure o seu revendedor oficial, Pioneer DJ / Alphateta, que ele já está no Brasil disponível para venda. Mas se você não está com grana para comprar um XDJ-AZ e quer conhecer um pouco mais sobre o Omnis Duo, eu fiz um review completo dele também e vou deixar linkado aqui do lado. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal Segredo dos DJs. Um abraço.